Fé e tulipas, tenham todos um maravilhoso dia. Provérbios capítulo 20, vamos lá. A sabedoria vale mais que o ouro puro. O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Nota de rodapé 1. O livro de Provérbios associa a embriaguez à pobreza. Provérbios capítulo 23, versículo 20, versículo 21. Oséias capítulo 7, versículo 5. As desavenças e crimes é também uma associação da embriaguez. Provérbios 23, versículo 29, versículo 30. E a injustiça também é algo associado à embriaguez. Provérbios capítulo 31, versículo 4 e versículo 5. O sábio não se deixa dominar por nada, a não ser pelo Espírito de Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 21, Isaías 28, versículo 7. O álcool é a droga mais vendida em todo o mundo em nossos dias. Na fermentação alcoólica das bebidas, o ácido pirúvico 3C é descarboxilado e, dessa maneira, libera o CO2 e origina uma molécula de etanol, C2H5OH. O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão, que quem o irrita coloca em risco a própria vida. Qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é que merece honrarias. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam sua própria benignidade, contudo, o homem fiel, quem o achará? Muitos proclamam, dizem sobre a sua própria bondade. Porém, contudo, todavia, entretanto, o homem fiel, quem o achará? O justo caminha na integridade. Felizes serão os filhos de sua descendência. Assentando-se o rei em seu trono, para julgar, com apenas um olhar, discerne o que está ocorrendo de mal. Quem pode declarar, tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? Nota de rodapé 2. Nenhum ser humano está completamente isento de pecado. Jó capítulo 14, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas aqueles cujos erros e pecados foram perdoados podem se considerar justificados e, portanto, limpos diante do Senhor e da humanidade. Salmo 24, versículo 4, Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 10, Mateus capítulo 5, versículo 8, João 13, versículo 8, versículo 9, João 15, versículo 3. Quem pode declarar, tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? 2 pesos e 2 medidas, pesos adulterados e medidas falsificadas, são desonestidades abomináveis ao Senhor. Até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Não vale tudo isso? Não vale tudo isso. Não tem esse valor, exclama o comprador. Contudo, quando se vai, gaba-se de ter realizado um ótimo negócio. Nota de rodapé 3. Pechinchar exaustivamente
a ponto de se ridicularizar o valor real do produto que se deseja comprar, com o fim de pagar o menor preço pelo objeto desejado. É um antigo costume nascido no Oriente Médio, ainda em voga em muitos países, especialmente ao norte da África e no Mediterrâneo. Mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Nota de rodapé 4. Aqui temos sabedoria, instrução e conhecimento. Aqui termos como sabedoria, instrução e conhecimento podem ser intercambiáveis, assim como a expressão original e literal rubis ou pérolas tem o sentido ampliado de joia rara e muito valiosa. Provérbios capítulo 3, versículo 14, versículo 15, Provérbios capítulo 8, versículo 10, versículo 11. A King James de 1611 traduz este versículo assim: There is gold and a multitude of rubies, but the lips of knowledge are a precious gel. Tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho. Sirva a sua própria roupa de penhor àquele que der garantia a uma mulher leviana. Nota de rodapé 5. A lei judaica da época facultava ao credor tomar as roupas de um devedor inadimplente como pagamento ou garantia de dívida. O fiador de uma pessoa que não conhece bem, no caso judaico, de um gentil ou estranho, ou de uma mulher de má reputação e, portanto, de confiabilidade duvidosa. Porém, poderá ficar sem suas próprias roupas para saldar a responsabilidade de uma dívida fiança assumida. Deuteronômio 24, do versículo 10 até o versículo 13. Deliciosa é a comida conquistada por meios de ardis e mentiras. Contudo, em breve, ela se transforma em areia na boca. Nota de rodapé 6. No Brasil há um dito popular que afirma: tudo que é gostoso faz mal, engorda ou é pecado. A verdade não está longe da sabedoria popular neste caso. A insensatez ou a mulher adúltera são um exemplo claro de quanto o mal e o erro parecem atraentes e prazerosos. Entretanto, logo essas experiências se tornam em sofrimento e amargura, como bem ilustra a metáfora neste versículo. Mastigar areia, Provérbios capítulo 9, do versículo 13 até o versículo 18. Zofar faz observação semelhante em Jó capítulo 20, do versículo 12 até o versículo 18, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Deliciosa é a comida conquistada por meio de ardis e mentiras, contudo, em breve ela se transforma em areia na boca. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessária uma boa estratégia. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos. Portanto, evita a companhia de quem fala demais. Se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. Nota de rodapé 7. Atitudes de violência física ou verbal, palavras cruéis e amaldiçoadoras contra os pais eram crimes sujeitos à pena de morte entre os antigos judeus. Levítico capítulo 20, versículo 9. Provérbios capítulo 13, versículo 9. Provérbios capítulo 30, versículo 1 e versículo 11 e versículo 17. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Nota de rodapé 8. Em geral, as pessoas mais ávidas por dinheiro são as que mais o perdem de um modo ou de outro. Essa foi a triste opção do filho perdulário, mas que, depois de muita humilhação e sofrimento, encontrou o perdão e a plena acolhida do pai para recomeçar sua vida em bases mais justas e sábias.
Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. Não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor, e Ele te dará a vitória. Nota de rodapé 9. A vingança, mesmo no Antigo Testamento, é prerrogativa exclusiva de Deus, pois Ele é o único que retribui a cada um com amor e justo rigor, sempre com o objetivo de instruir, corrigir e salvar o faltoso e perdido. A vingança humana é uma punição destrutiva, pois sempre emprega maior força e intensidade do que o mal recebido e, portanto, acaba tornando-se também injusta. Assim, o mais sábio é entregar toda vindicação, reclamação, exigência de direitos e juízo aos cuidados do Senhor. Esperar com fé por sua resposta. Há uma clara promessa de vitória para quem confiar na vingança do Senhor contra os perversos. Por suas ações malignas, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, Salmo 27, 14, Salmo 37, 34, Salmo 94, versículo 1. Não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor e Ele te dará vitória. O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Cuidado! É uma cilada consagrar algo como santo, mediante uma declaração irrefletida, e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. Nota de rodapé 10. Era um costume judaico, especialmente no Antigo Testamento, os crentes em Deus fazerem votos ou consagrarem, santificar determinados objetos ou lugares, e até mesmo as próprias pessoas e familiares, como um presente ao Senhor, por uma bênção especial recebida, Levíticos 27, versículo 1 até o versículo 25, Deuteronômio 23, versículo 21, Juízes 11, do versículo 30 até o versículo 35, 1 Samuel 1, versículo 11. Contudo, a sabedoria, conhecedora que é das fraquezas e leviandades humanas, prefere aconselhar ao homem que não faça votos ou consagrações alopradas, sem uma séria e profunda reflexão, evitando o erro ainda maior do que seria o não cumprimento de uma profecia pessoal a Deus, Eclesiastes 5, do versículo 4 até o versículo 6. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e a inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. A bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. Nota de rodapé 12. Ao contrário do que diria Maquiavel, muitos séculos mais tarde, a verdadeira benevolência, honestidade e generosidade que torna um rei ou qualquer governante muito querido por seus súditos ou eleitores, e proporcione grande e efetivo incentivo ao desenvolvimento real da cidadania e do senso de cooperação social e comunitária. A pátria deve, de fato, ser mãe gentil. Provérbios capítulo 3, versículo 3, Provérbios 14, versículo 22, Provérbios 16, versículo 12, Provérbios 29, versículo 14. A bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. O esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. As marcas e os ferimentos eliminam o mal, as provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Nota de rodapé 13. Muito se pergunta sobre o porquê de pobreza, doenças, guerras, cataclismos e sofrimentos sobre a terra. Uma das respostas é a sabedoria divina clamando às consciências dos
povos, para que se voltem para Deus, o Criador do universo, e o adorem com sinceridade de coração, obedecendo à sua palavra e a seus mandamentos. Os ímpios, perversos e tolos, apesar de tudo, não aprendem, justamente porque são insensatos. Provérbios capítulo 10, versículo 13, Provérbios 14, versículo 3, Provérbios 19, versículo 29, Provérbios 17, versículo 10, Provérbios 27, versículo 22. Esses males não podem ser considerados castigos sobre os filhos de Deus, mas provações, uma vez que o castigo dos crentes estava sobre Jesus, o Messias. Isaías 53, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos capítulo 11, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. As marcas e os sofrimentos eliminam o mal. As provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 21 de Provérbios. Feito Lipas. Tenha todos um maravilhoso dia.